Eu pedi para chamar todo mundo que tem criança. O assunto é sério. Poliomielite, também chamada de paralisia infantil, é uma doença grave que pode levar o paciente à paralisia, provocada por um vírus da família. A poliomielite acomete os neurônios motores inferiores e desencadeia uma necrose. O vírus atinge geralmente crianças com idade inferior a 4 aninhos, mas também pode acontecer em adultos que não foram vacinados. Aí, nesses casos, mais grave e responsável por um número maior de sequelas, né? A nossa querida Andressa preparou uma sonora com depoimento de 2 mulheres que não tiveram a oportunidade de se vacinar, que tiveram a vida acometida pela paralisia. E eu não quero que isso aconteça com você, muito menos com seu filho que você ama tanto, com seu neto, então nem pensar. Acompanhe. Essas 2 bebês, Isabel e Sandra, nasceram em meados dos anos 60. Elas não tiveram a oportunidade de tomar a vacina da poliomielite e foram acometidas pela doença. A minha mãe me contava, quando viva, que ela lutou muito para que eu conseguisse me vacinar. Mas, infelizmente, a vacina não chegou na minha cidade, que era uma cidade do interior, aí Presidente Prudente. Muitas crianças, nessa época, assim como eu, foram acometidas pelo poliovírus. Com 3 meses, eu já estava com febre, e aí a minha mãe me levou ao posto de saúde para tomar a primeira dose da vacina, só que como eu já estava com febre, eles não deram. Aí, então, a minha mãe me levou ao médico, e o médico achou que era gripe. E começou a tratar como gripe, ainda brigou com a minha mãe, que a minha mãe estava muito preocupada. Imagina, se fosse você que tivesse uma gripe, você não ia estar de cama, e você quer que essa bebezinha não chore? Só que aí ele foi e foi fazer o teste, e aí deu. Eu já estava com polio. O poliovírus, quando você é infectado, os sintomas são parecidíssimos com os da gripe. Febre, dor de garganta, né? E a febre muito alta, e fui tomando medicamento. Minha irmã, que cuidava de mim, muito desesperada, foi atrás dos meus pais, e aí foi aquela confusão. Me levaram na farmácia, aí o farmacêutico se ligou que não era realmente pneumonia, que poderia ser a paralisia infantil, né? Foi aquela comoção na cidade. Aconteceu comigo e com várias outras crianças. A poliomielite tirou muitas coisas de Sandra e de Isabel. A polio tirou muita coisa de mim, Andressa. Eu não seria essa pessoa que eu sou hoje, com certeza, se eu não tivesse tido polio, né? Eu adoro dançar, nunca pude dançar. Eu danço na cadeira de rodas, mas não é a mesma coisa, né? E sabe, o simples fato de você ver o mar, de você entrar no mar, eu nunca fiz isso, entrei no mar andando. Eu posso ser uma pessoa feliz, sorridente, brincalhona, mas bem que eu gostaria de ter convivido com os meus amigos no pátio, que eu gostaria de ter ido aos bailinhos da minha adolescência, que eu gostaria de ter tido outras oportunidades que eu não consegui ter por causa da minha deficiência. Então, não façam isso com seus filhos, né? Já nasceram perfeitos, estão no seu braço, por que você não continua, né, com essa tarefa de cuidar bem dos seus filhos? Anos depois do acometimento da polio, Isabel e Sandra agora enfrentam a síndrome pós-polio. O diagnóstico da síndrome pós-polio é muito cruel. É um relatório que vem escrito que é uma doença evolutiva, degenerativa, irreversível, sabe? Aquilo eu pirei, eu fiquei chocada quando eu recebi esse diagnóstico, né? Nós entramos numa nova luta por direitos, né? Porque quando a gente anda, a gente tem uma relação com a sociedade. Depois, quando a gente vai para a cadeira de rodas, a gente percebe que o mundo não é acessível, né? É rampa que não tem, é escada, calçadas, é o transporte público, é o sistema de saúde que também não nos atende, porque como a síndrome pós-polio é uma doença nova e rara, eles não atendem no nosso caso, entendeu? Elas ressaltam a importância da vacinação. A vacinação da polio é uma obrigação.
Assim como as outras vacinas também, sarampo, né? Eu acho que é o primeiro ato de amor que você pode demonstrar para uma criança que depende exclusivamente de você. Se você não se vacina, às vezes você tem uma condição física melhor, mas você pode contaminar uma pessoa que tem uma condição física um pouco pior. E aí essa pessoa fica mais atacada. Então, desenvolve sequelas piores. Então, eu acho que a vacinação, além de um ato de amor, é um ato político, é um ato social, é um ato de solidariedade, é um ato de humanidade, porque você está salvando a humanidade. Sem nenhuma dúvida, e a gente vai conversar com ela, que entende muito sobre a importância da vacinação. Hoje a gente recebe a infectologista doutora Cláudia Maruyama. Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Vacina já, né? Isso. O que aconteceu com a vacina Imediatamente. da polio que caiu a adesão? Pois é, infelizmente, desde 2015 a gente não está tendo a cobertura adequada, né? A meta de 95% aqui no Brasil. E desde 2015 a gente tem aí uma faixa de 60%, agora em 2021 foi de 69%, agora em 2022, mesmo com toda essa força-tarefa, a gente chegou aí a 70%. Então a gente pensa, né, se a gente pensar que desde 2015, já são 7 anos, que a gente não tem uma cobertura vacinal adequada, que é a meta para que o vírus ele não volte a circular no país, a gente já está quase uma década aí sem uma vacinação. Então a possibilidade do vírus voltar a circular é muito alta. Tanto é que a OPAS, no final de outubro, né, que é a Organização Pan-Americana, ela modificou, ela reclassificou o Brasil com risco, um país de um alto risco muito alto, desculpe, mas assim, que não é alto risco, é mais acima de alto risco da possibilidade do país voltar a ter uma doença dessa. E tem vacina disponível no país todo, inclusive naquelas cidades pequenininhas do interior do Brasil? Sim, Cláudia. A vacina da polio ela faz parte do calendário vacinal do PNI, do Programa Nacional de Imunização. Ele está disponibilizado em todas as unidades de saúde pelo SUS e também tem pela rede particular. Mas pelo SUS ela é disponibilizada e o calendário, a criança ela recebe a vacina aos 2, 4 e 6 meses de vida e também depois um reforço aos 15 meses e aos 4 anos de idade. 2, 4, 6 meses de vida. Meses de vida e depois? Aos 15 meses e aos 4 anos de idade. 15 meses e 4 anos de idade. Gente, é gotinha, não tem nem o porquê falar, não quero que fure meu bebê, que também é absurdo, mas é gotinha. É. Aí depois que passa os 4 anos, porque a gente vê campanha Isso. de vacinação, eu mesma, toda campanha de vacinação quando era criança, minha mãe me levava a tomar. Exato. Pode tomar, deve tomar? Pode tomar. A campanha justamente é para isso, para a gente sempre estar resgatando e tentando sempre repescar as pessoas que não foram vacinadas. Então, a partir do momento que começa uma campanha e tem lá a faixa etária da pessoa, é para levar, porque a gente sabe que não tem nenhuma contraindicação. São vacinas seguras que existem há muito tempo. Desde a década de 90 a gente não tinha mais casos notificados e a gente foi reclassificado agora em 2022 justamente por uma baixa adesão à vacina. E é triste porque a gente pensa assim, são as pessoas que não estão sabendo que tem a campanha, que moram muito longe. E na verdade não, a gente tem ciência de que essa baixa adesão é uma escolha de pessoas que se julgam intelectualmente superiores. O que é um grande absurdo, né? Porque vacina só faz bem. Exatamente. Assim, a segurança da vacina a gente viu, né? Assim, a gente já tem um histórico de um Programa Nacional de Vacinação extremamente amplo e adequado no nosso país, assim como a gente tinha também a gente não pode falar de erradicação, que ainda não entra, mas a gente já tem os últimos casos de poliomielite, como eu falei, na década de 90. A gente também já tinha superado os casos de sarampo. E são doenças que elas estão recrudescendo justamente pela baixa cobertura vacinal. E a vacina é tão segura que a gente viu, né? A gente tem aí agora um retrato muito próximo da época do Covid, que a gente teve uma pandemia e com o resultado da ação da vacina, o número de casos diminuiu, o número de casos graves, de internação e de morbidade diminuíram. Então, assim como essa vacina do Covid que foi tão falada, a gente tem as outras vacinas que estão há muito mais tempo aí
nas indústrias, né, com o acompanhamento de biossegurança e que a gente precisa dessa adesão. Quais são os primeiros sintomas da poliomielite? A poliomielite, ela pode começar como se fosse um quadro ou gripal, assim, uma coriza, uma dor no corpo, uma diarreia. Toda vez que você acaba se infectando com o vírus da polio, obrigatoriamente você não vai ter a principal causa, que é a paralisia dos músculos. Você pode ter sintomas leves, que a gente fala de inespecíficos, mas pode evoluir, sim, que essa é a nossa preocupação, para paralisia, para uma flacidez, que a gente fala, aguda, muscular, de pernas, principalmente, mas pode também ter de outras regiões. Muito antigamente, na década de 60, a gente tinha também aquelas pessoas que tinham uma paralisia da musculatura torácica. Então, elas precisavam de máquinas de auxílio para conseguir respirar. E não somente também perderam a possibilidade de deambular. Como é que é o contágio dessa doença? A doença, ela pode ser pega pelo ar. Então, assim, se eu estiver infectada, conversando com você, eu posso estar passando por respiração, que a gente fala que é pelo ar, por contato, por exemplo, eu tossi, espirrei, pegou num objeto, eu apertei na sua mão diretamente, mas principalmente é fecal oral, porque o vírus ele é eliminado pelas fezes. Então, assim, regiões com baixo saneamento, isso já aumenta a propícia, a disseminação do vírus, ou também a nossa higienização adequada do uso do banheiro. Isso é muito sério, gente. E olha, a Cláudia trouxe um dado aí, o dado sobre a imunização, que o Brasil já está lá considerado altíssimo risco. Isso. Né? Dentre os países de alto risco, é o que mais se destaca. Isso. Ele está lá ocupando o primeiro lugar. A gente não pode continuar assim, a gente tem que mudar essa situação já. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te pedir para conversar hoje, você que tem filhos, com seus filhos, que tem netos, veja se eles foram vacinados. Peça, insista, propague, nos grupos de WhatsApp, divulgue, faz um textinho, peça para levar para vacinar. E assim, a vacinação, apesar de ter a campanha, ela pode ser feita em qualquer dia da semana, se a pessoa for a um posto de saúde. Exatamente. O posto de saúde, o Programa Nacional, a gente está com força-tarefa justamente para isso, levando a criança e o calendário vacinal, eles vão conseguir via caderneta, o que estiver faltando vai ser já feito na hora. Maravilha. Cláudia, eu fico muito feliz de você estar aqui. Queria te dar aí um tempinho, se você tiver alguma consideração final para fazer, se quiser falar sobre a polio, sobre vacina, de forma geral, por favor. Eu só gostaria de agradecer o convite, esse espaço. Realmente, o depoimento é isso mesmo. Assim, a gente se vacinar para polio, a gente está protegendo não somente a nós, como a humanidade, assim, porque a gente pode transmitir essa doença, né? Então, assim, eu estava conversando com você. Quem não vê a doença, por mais que a gente não esteja vendo a doença, não significa que ela não existe mais. A gente deixou de ver a doença justamente porque havia uma vacinação adequada. E para a gente atingir a meta, a gente precisa de toda a população para estar recebendo a vacina. Adulto não precisa se vacinar? Depende. Se você for, a gente chama de orientação de vacina de viajante. Se você estiver indo para um país de alto risco e se você não tiver tomado há muito tempo, dependendo da idade e do que você for fazer nesse local da viagem, como eu disse para você que países de falta de saneamento básico é um país com alto risco, a gente acaba orientando, mas isso é pontual, é avaliado pessoa a pessoa. Perfeito. Vamos terminar juntas o programa. Hoje a palavra do dia, se sentar aqui do seu lado, foi tão bonita e fala sobre amor, né? A gente sempre tem um trecho que a gente escolhe da Bíblia para refletir. Hoje a palavra que está lá em 1 João 4:8 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E você falou, a vacinação é um ato de amor, né? Exato. Que a gente possa amar de verdade, não amar da boca para fora, mas amar em atitude, né, Cláudia? Exatamente. Duas Cláudias aqui, ó. Não é? Beleza, adorei te receber. Obrigada, eu que agradeço o espaço. Muito obrigada. E você, cuide-se, cuide da sua família também, cuide de quem você ama. E ame de verdade, com atitude, tá bom? Não esqueça, Deus é amor. Obrigada, Cláudia. Imagina, Tudo de obrigada bom, a uma você. ótima tarde.